Olá, seja muito bem-vindo ao quadro Dor nas Costas, Pensa Comigo. Eu sou o Dr. Alexandre Mota, fisioterapeuta, osteopata, e nesse vídeo a gente vai falar sobre uma coisa muito comum. Fisgada. Você já sentiu fisgada na coluna? Conhece alguém que foi fazer algum movimento e travou? Parece que tirou alguma coisa do lugar? Essa é uma queixa muito comum e eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso. Primeiro porque é comum, tá? É muito frequente. Se você não sentiu, tenho certeza que você conhece alguém que sentiu. Segundo, essa questão da fisgada, muitas vezes, eu já vi isso incontáveis vezes, ela é mal diagnosticada. Muitas vezes se confunde com a hérnia de disco. Você sente essa fisgada, é meio desesperador, parece que é uma dor que você não encontra posição, que às vezes falta as pernas, às vezes dá uma sensação de instabilidade que lembra um pouquinho um choque, alguma coisa fora do lugar. E aí você vai ao médico, o médico pede aqueles exames, o raio-x, não vê nada, pede a ressonância, a tomografia, e aí ele diz, tá aqui, é uma hérnia de disco. Só que não. E por conta de ter esse diagnóstico errado, você termina passando por uma conduta errada. Às vezes, quando isso é recorrente e é fácil, você vai entender o porquê que é fácil isso acontecer várias vezes, a pessoa faz até uma cirurgia completamente desnecessária. Então, nesse vídeo eu vou te dizer o que é que causa essa fisgada, uma causa muito frequente, na maioria absoluta das vezes, e vou te dizer o que você deve fazer, como é que você deve agir, o que você deve evitar ou não, como é que o que você deve fazer para controlar essas dores. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro, Alexandre, o que é que causa essa fisgada? A causa mais comum de fisgada é um estresse em um ligamento chamado ligamento interespinhoso. Deixa eu te explicar mais ou menos como é que funciona aqui. Eu vou tentar desenhar aqui uma coluna, uma parte de uma coluna, uma vértebra na verdade. Essa estruturazinha que parece uma torneira aqui, você vai já entender o que é. Pronto. Imagina que aqui são duas vértebras, tá certo? Dois tijolinhos da tua coluna. Imagina que eu tô de lado, você tá vendo a minha coluna aqui, eu tô de lado, aqui a parte da frente e aqui a parte de trás. Aqui, essa pontinha de osso, esse ossinho, essa parte da coluna que parece uma torneirazinha, é aquelas pontinhas de osso que você vê quando você olha alguém de costas. A pessoa inclina, parece que tem umas pontinhas de dedo empurrando a pele, né? Na coluna inteira tem essas pontinhas de ossos que dá para você ver. Essa pontinha de osso é aqui, é essa pontinha de osso. Em toda a articulação do nosso corpo tem algumas cordas que amarram essa articulação, que impedem que essa articulação saia do lugar, que faça um movimento que não deveria fazer. E aqui na coluna, entre os vários ligamentos, tem um ligamento aqui que junta, que une essas duas pontinhas de ossos. E na verdade esse ligamento, chamado ligamento interespinhoso, ele continua pela coluna inteira, tá certo? O que acontece é que ao longo de vários dias, semanas, às vezes anos, você vai estressando, você vai machucando esse ligamento. E aí chega um dia que acontece a gota d'água. Você vai baixar para pegar alguma coisa no chão, você vai baixar para entrar no carro, para sentar numa cadeira, você vai pegar um peso ou fazer um movimento bobo. E aí vem aquela fisgada que parece que você não vai conseguir se mexer, que você fica com medo de se mexer, tá? Então a fonte dessa dor, a fonte dessa fisgada é simplesmente o estresse desse ligamento. Você simplesmente machucou o ligamento que já estava frágil. E aí o que acontece, na maioria das vezes, você teve essa fisgada, sentiu essa fisgada e ela realmente
é desesperadora, não tem outra palavra para falar. Para quem nunca teve, gente, é assustador. Você tem essa fisgada, você vai ao médico, o médico pede a ressonância, a tomografia. E aí, tá aqui o espaço do disco, entre uma vértebra e outra, e aparece uma protusão discal. Que eles chamam de início de uma hérnia de disco. E aí você faz o exame, recebe o resultado e tá lá. E ele te diz que é a hérnia de disco o problema. Mas o que ele não diz, o exame não mostra, e às vezes até mostra, é que lá no laudo, além da protusão discal, da hérnia de disco, vai vir o chamado, vai vir literalmente assim, sinais de sobrecarga mecânica em ligamento interespinhoso, ou então em ligamento nos níveis L4, L5, L5, S1, que é exatamente sinal que esse ligamento ele está machucado, ele está lesionado. E aí eu não sei por que a maioria dos profissionais olham para cá e não olham para cá. Entendem como se a causa de toda dor na coluna é protusão de disco, é hérnia de disco, quando na verdade hérnia de disco é uma coisa comum. Hérnia de disco não acontece assim. Ela não machuca assim de uma hora para outra. A hérnia de disco é um desgaste que vai acontecendo ao longo de muito tempo. E já existem vários e vários estudos que mostram que em pessoas que não têm dor nas costas, nunca tiveram um episódio de dor nas costas, se fizerem uma ressonância, se fizerem uma tomografia, vai aparecer, vai estar lá uma protusão de disco, uma hérnia de disco. E isso é tão verdade que um remédio, um tratamento que não seja a cirurgia não vai mexer aqui. Nenhum tratamento vai chegar com o dedo aqui, empurrar o disco de volta e ficar segurando lá. Então, dificilmente uma protusão discal é fonte de dor, é fonte de desconforto, de problemas de coluna, tá bom? Enquanto que aqui um ligamento, sim, um ligamento você irrita, você machuca de uma hora para outra. Sabe aquela situação que você está caminhando e que você pisa em falso? E aí ficam vários dias doendo o pé na hora que você pisa, na hora que faz um esforço maior, na hora que sobe escada? Então, quando você pisa em falso, você estira, machuca um ligamento do pé. E é mais ou menos isso que acontece com esse ligamento aqui da coluna. E aí você me pergunta, Alexandre, mas como é que eu fiz isso comigo mesmo? Eu não sei, eu não sabia lidar, eu não sabia o que eu estava fazendo, o que é que eu fiz que causou isso? Vamos lá, tem duas coisas, tem duas causas, de fato as causas desse problema aqui, que é, primeiro, quando você vai machucando esse ligamento ao longo de vários dias, você vai deixando ele mais frágil. Que isso acontece em posições que exigem muito da tua coluna. O exemplo mais comum disso é quando você está sentado, relaxadão. Você tá sentado aqui, quando você fica muito tempo assistindo televisão, trabalhando, parece que o bumbum vai escorregando para frente da cadeira e a tua coluna, ela vai virando um C. E é exatamente isso que acontece. Imagina que aqui é a tua coluna, a parte da frente, a parte de trás, aqui é aquelas são essas pontinhas de osso, tá certo? Que a gente chama de espinhosa. Quando você faz esse C com a coluna, você está esticando esses ligamentos, você está forçando eles ao máximo e ficando com esses ligamentos esticados ao máximo durante horas a fio. E talvez você faça isso todos os dias, talvez de segunda a sexta, às vezes no final de semana, assistindo o jogo, assistindo o filme, e você não percebe, ou seja, você vai deixando esse ligamento mais frágil. É como se você pegasse teu dedo e forçasse ele, puxasse ele além do que ele vai. Quando você faz isso com o teu dedo, você está literalmente esticando, fragilizando todos esses ligamentos que passam aqui na frente. Entende? Aí vai chegar um dia que você vai fazer e vai machucar. Porque você já fragilizou isso. Você já deixou ele mais... Sabe aquela história da gota d'água? Você vai enchendo o copo até ele ficar cheio no máximo e é uma gotinha d'água que faz o copo derramar? Pois é exatamente isso que acontece.
você enchendo o copo, são esses hábitos que exigem muito da tua coluna, que forçam e fragilizam esses ligamentos em vários níveis da tua coluna, tá certo? E a gota d'água é aquele dia que você foi baixar para pegar um papel do chão, pegar uma tampinha de garrafa, que você foi pegar uma cadeira, pegou a cadeira na hora de levantar, pronto, aqui eu não saio mais daqui para lugar nenhum. Ou então você vai entrar no carro e já... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Parece que minhas pernas estão faltando agora. Você está caminhando na rua, você anda parecendo um velhinho com as pernas afastadas, com a coluna meio assim, porque parece que se mexer vai sair do lugar, vai machucar. Entende? Você tem dois comportamentos. O primeiro, quando você está enchendo o copo, que é quando você exige muito da tua coluna no dia a dia. E o segundo é quando você flexiona, baixa o teu corpo para fazer qualquer coisa. E isso termina sendo a gota d'água. Mas o que eu quero que você tire dessa causa, o que é que causa essa dor, essa fisgada, o que foi que causou, é que o machucado ele é a fonte de dor, mas ele não é a causa. O machucado é a consequência. A causa são os teus hábitos, é você exigir muito da tua coluna, sem saber, até o ponto de que um movimento bobo machuque esse ligamento. E é imprescindível para qualquer tratamento de coluna, para qualquer tratamento de dor nas costas, de fisgada, você pensar e lidar com a causa. O que foi que causou aquilo? Porque imagina que você machucou esse ligamento uma vez. Você vai ao médico, ele diz que é hernia de disco, te passa anti-inflamatório, te passa analgésico, te passa relaxante muscular, diz que é para tu ficar deitado, a gente vai já ver o que você pode, o que você deve fazer nesses casos, mas passam todas essas orientações, esse entope de remédios, você deixa de sentir a dor e ali dali a uma semana, um mês, você vai baixar de novo, outra fisgada, outro travamento, outra crise de dor. Então você pode passar muito tempo machucando repetidas vezes esse ligamento, tendo várias e várias crises. Enquanto você não encontrar a causa da dor, não lidar com essa causa da dor, vai voltar. Sabia que se você teve uma crise de dor, que não foi lidada a causa, você não sabe o que causou, só olhou para os sintomas, só olhou para a dor, para o formigamento, para a fisgada em si, sabia que isso tem uma chance muito grande de acontecer de novo? Parte disso é por causa disso. Parte dessa repetição, dessas dores que se prolongam por anos a fio e parece que nada funciona, é por causa disso. Você não sabe a causa, você não mudou a causa. Entende? O meu método, o método CCB, a base, o primeiro passo, são 3 passos. O primeiro passo é você ter consciência da causa, saber como lidar com isso. Porque sem você lidar com a causa, nada vai mudar. Você vai silenciar teu corpo, silenciar a dor por algum tempo, mas a causa está ali e ela vai voltar. E aí vem a pergunta, Alexandre, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer? Vamos lá. A primeira coisa que te dizem quando você tem uma crise dessa, quando você sente uma fisgada, além dos remédios, é claro, é que você tem que ficar em repouso. Olha, fica deitado, olha, não se mexe, olha, evita se movimentar, por causa da dor, para não sentir dor. Se você ficar parado, você vai melhorar e se entupindo de remédio. Gente, tô procurando uma palavra mais educada, mas eu fico irritado quando alguém chega no meu consultório dizendo que já fez várias coisas, que já está sentindo dor há semanas, há meses, e que o profissional de saúde disse para ficar em repouso. Mês passado chegou um extremo, uma coisa que eu não via, eu acho que eu nunca tinha visto. Uma pessoa chegou aqui, depois de uma fisgada, já estava com 3 semanas, muita dor,
E o médico, o primeiro médico que consultou ele, disse: olha, tome esse remédio aqui, corticoide, que é um dos remédios mais fortes para tentar aliviar a dor, entre aspas, e fica deitado. Você não vai levantar da cama para nada. De preferência, compra uma paradeira, compra alguma coisa para você fazer necessidade na cama. Você vai ficar 2 semanas desse jeito. Se quiser assistir televisão, dá um jeito de botar a televisão no teto. Se alguém já falou isso para você, corra desse profissional. Repouso, há muito tempo, não é recomendação para tratar, para aliviar problemas de coluna, para aliviar dor nas costas. Então, se alguém te falou isso, esqueça. Esse é um profissional que está desatualizado, que nunca se colocou no lugar do paciente, que nunca se prestou a raciocinar sobre a dor, sobre a causa, sobre o que se deve fazer, sobre o que é melhor para esse paciente. Repouso simplesmente piora esse quadro. Repouso simplesmente vai fazer com que os desalinhamentos, as tensões fiquem mais fortes no teu corpo. Repouso vai fazer com que você tenha outras crises de dor, outras fisgadas. É simples assim. Então, sentiu fisgado, alguém dizer, não, fique em repouso. Não. Ah, Alexandre, quer dizer que eu tenho que movimentar mesmo com dor? Calma. Quando você tem uma crise de dor, sente uma fisgada na coluna, que foi causada, por exemplo, por um estresse, um machucado nesse ligamento, você deve procurar o bom movimento. O movimento que o teu corpo está precisando, tá? E antes disso ainda, entender e lidar com a causa. Eu vou te ensinar agora algumas estratégias para você lidar com a causa. Vamos dividir aqui, ó. Lidar com a causa. A primeira coisa que a gente tem que entender quando for lidar com a causa é saber como não fragilizar esse ligamento. Lembra que eu te falei que de longe a posição que mais é responsável por isso, que mais fragiliza esse ligamento é a posição sentada? Então você vai fazer isso a partir de agora. E só para te lembrar, quando você fica sentado com a coluna em C, o bumbum longe da cadeira, deixa eu virar assim que fica melhor para você ver, ó. O bumbum não fica encostado aqui, você vai escorregando para frente na cadeira, você está fragilizando aquele ligamento, você está abrindo a parte de trás da tua coluna. Então, logicamente, você tem que evitar isso. Como? Primeiro, corrigindo a pelve. Levanta o bumbum da cadeira, senta com o bumbum lá perto do encosto, encostado mesmo no encosto, e de preferência você ainda empina um pouquinho o bumbum na hora de sentar. Você vai ver que isso vai trazer um equilíbrio, uma sensação de bem-estar muito grande para a tua coluna. É como se aqui nessa posição, qualquer movimento, ai, tá doendo. Quando você consegue fazer isso, empinar o bumbum e principalmente sentar com o bumbum encostado no encosto, você vai ver que a tua coluna vai fazer assim. Vai ter muito mais estabilidade. E nesses períodos você pode usar ainda um apoio lombar, nesse período de dor mais intensa. Uma toalha enrolada, alguma almofada. Eu gosto muito dessa almofadazinha Tatu. Ó, se você não conhece, vale a pena você pesquisar, porque essa parte mais reta fica na cadeira e essa outra parte, olha só, ela tem exatamente a curva da tua coluna. Então ela vai ajudar a tua coluna a não abrir a parte de trás, não machucar mais ainda o ligamento. E além disso, ela é mole. Ela é uma almofadazinha bem macia. Ou seja, você vai manter uma posição mais agradável para a tua coluna, sem machucar, e ainda vai ativar os músculos que sustentam e que protegem a coluna. Tá bom? Alexandre, como é que eu uso a almofada Tatu, esse rolo lombar, essa toalha? Simplesmente, você já sentou com o bumbum encostado lá no encosto, você vai inclinar um pouquinho para frente, coloca a almofada nas costas e empurra ela para baixo até onde ela descer, tá? Você não vai forçar, mas aonde ela parar, ali é a posição melhor para você, para a sua coluna. E uma outra coisa que você deve evitar fazer também
para lidar com a causa é evitar flexionar. Lembra que eu te falei, eu te expliquei agora há pouco, que a gota d'água é quando você baixa, que você estica, traciona esse ligamento a ponto dele se machucar, dele lesionar? Pois é. Então imagina que é um machucado. Toda vez que você vai baixar, você vai machucar de novo. E machucar de novo, e machucar de novo. E essa dor vai virar uma dor crônica. Essa dor da fisgada vai virar uma dor crônica. Porque você está machucando sempre. Lembra quando você era criança, que você tinha um machucado no cotovelo, por exemplo, e aí você vivia coçando, tirando aquela casquinha e que demorava muito para cicatrizar? É exatamente isso que você está fazendo com o seu ligamento toda vez com as suas costas, toda vez que você baixa, que você flexiona. Entende? Você está arrancando a casquinha, você está machucando de novo. Então, esse machucado vai durar muito mais tempo, semanas, meses até. Quando você evita isso, você está dando uma chance para o teu corpo de cicatrizar aquele machucado. E o nosso corpo ele tem essa capacidade, nosso corpo foi feito para isso. Quantos cortes, machucados, ralados você já teve na vida e praticamente nenhum deixou marca? Entende? Os nossos ligamentos também têm essa capacidade. E olha que eu estou falando evitar. Não é aquela coisa que você não pode flexionar, porque assim, você não ia conseguir nem se mexer, nem levantar da cama de manhã. Mas sempre que você puder, evita flexionar, tá? Você aprendeu como lidar com essa causa quando você está sentado. Então, toda vez que você for sentar, pensa na coluna reta, pensa no machucado lá atrás. Ajuda se você pensar o seguinte, na tua coluna como um dedo, tá certo? A parte da frente, a barriga e as costas, e você teve aquele cortezinho de papel bem nessa dobrinha do dedo. Toda vez que você faz isso, ai, dói, abre o corte. Então, quanto mais você evitar abrir o corte, quanto mais você evitar inclinar para frente, sentar com a coluna em C, mais rápido o teu dedinho, o corte aqui atrás vai cicatrizar. É simples assim, entende? E agora vamos para o outro aspecto, que é como é que eu ajudo, como é que eu contribuo com o meu corpo, como é que eu ajudo o meu corpo a cicatrizar mais rápido ainda, tá? Vou botar aqui ajudar o corpo, que é o que a gente quer fazer, a gente quer trabalhar junto com o nosso corpo, não é isso? Então, primeira coisa, deixa eu sublinhar aqui para ficar bonitinho, primeira coisa, se você evitar flexionar, como eu acabei de te falar, você já vai estar ajudando o teu corpo nessa cicatrização. Você vai evitar ficar machucando mais vezes, vai evitar que isso demore a cicatrizar. Evitar baixar, flexionar, fazer um C com a tua coluna é fundamental nesses casos. Mas tem uma outra coisa que você pode fazer, que é melhorar o equilíbrio da coluna fazendo um exercício de extensão, tá? Esse exercício de extensão, eu quero que você entenda dessa forma. Imagina que o teu corpo tua coluna tem uma balança. Tem a força, entre aspas, as tensões dos músculos na frente e as tensões dos músculos de trás. Quando você passa por uma crise de dor, o teu corpo ele fica desalinhado. Ou seja, a balança está pendendo mais para um lado que para o outro. Quase sempre a balança pende para frente. É como se você amarrasse uma melancia no teu pescoço e isso puxa aqui para frente. Esse exercício de extensão vai ajudar você a tirar essa melancia, a liberar essas tensões aqui da frente e, consequentemente, teu corpo vai ficar mais solto, mais relaxado, mais móvel, mais leve. E isso também contribui para a cicatrização desse machucado, desse ligamento. A melhor forma de fazer esse exercício de extensão é desse jeito que eu tô. Você deitado, de barriga para baixo,
E o melhor ainda, se você conseguir, apoiando nos cotovelos. Pode ir fazendo devagarinho. Uma técnica que eu uso muito com meus pacientes, quando estão nesse período de dor mais intensa, deita primeiro com a barriga para baixo, você vai ver que a dor vai diminuindo. Depois, devagarinho, ó, você vem arrastando os cotovelos para frente, até ficar mais ou menos com o cotovelo na altura do ombro. Nessa posição aqui, o que eu estou fazendo é fechando a parte de trás da coluna, pegando aquelas pontinhas de ossas espinhosas, o ligamento, e eu estou colocando ele de forma encurtada, eu estou aproximando a parte de trás. Então, essa é a melhor posição para tirar essa tensão do ligamento. Você vai ficar nessa posição 3, 4, 5 minutos, tá certo? Faz uma respiração mais lenta, mais suave. Cada vez que você soltar o ar, deixa a coluna relaxar um pouquinho mais, deixa a coluna ir mais para frente, como se a barriga fosse caindo mais, empurrando mais no colchão. E você vai ficar aqui, como eu falei, de 3 a 5 minutos com essa respiração relaxada, trazendo esse relaxamento para o teu corpo. Agora, na hora de sair, não adianta nada eu ficar aqui 5 minutos e na hora de sair eu simplesmente virar e sentar com a coluna em C. Na hora de sair, o que você vai fazer é vem arrastando para o lado da cama. Chegou perto da cama na hora de descer, tira uma perna e já vai empurrando aqui, ó, para a coluna não ficar em C. Vê a diferença? Vê como como eu levanto com a minha coluna sem fazer o C, sem flexionar? Então é exatamente isso. Eu venho afastando para o lado, chegou a hora de descer, à medida que a perna desce, o braço ajuda o corpo a levantar. Vê como é simples? Você entender a causa, ter consciência da causa, lidar com a causa, que é uma das bases do método CCB. O primeiro C é a consciência da causa. Viu como é fácil você fazer um exercício simples para você lidar, para você controlar essa dor, para você melhorar mais rápido? E o controle da dor, não por coincidência, é a segunda base, é o segundo passo do método CCB, né? Consciência, controle e blindagem, tá? Se você não lidar com a causa, se você não souber o que teu corpo está precisando para ajudar o teu corpo, trabalhar junto com o teu corpo, nada vai funcionar. Ou se funcionar, vai ser por pouco tempo, vai ser só um alíviozinho e amanhã tá problema aqui de novo. E isso tudo, você percebeu que eu sempre falo, que eu sempre mostro como é importante você entender a linguagem do teu corpo. Se você ficar pensando só na dor, tentando evitar a dor a todo custo, não vai ajudar, não vai resolver. Sentiu fisgada, pensa na causa, como você pode lidar com a causa, usa as estratégias para quando você estiver sentado, usa a estratégia de evitar flexionar, evitar machucar de novo o teu corpo. O teu corpo vai te agradecer, você vai ver que a melhora vai ser muito mais rápida. Usa a estratégia de ajudar teu corpo nessa cicatrização fazendo o exercício da extensão, controlando, dando equilíbrio para o teu corpo. Você vai ver que esse exercício da extensão, ele vai te servir sempre. Você vai sentir alívio imediatamente na hora que você fizer. Eu costumo dizer que é um remédio muito mais rápido, muito mais barato, porque você não precisa comprar nada na farmácia, e muito mais inteligente, porque aqui a gente está agindo junto com o corpo. Gostou desse conteúdo aqui? Então, por favor, compartilha com alguém que já sofreu ou que sofre com essas fisgadas na coluna. Você tem dúvidas? Quer perguntar alguma coisa sobre dor nas costas, problemas de coluna? Deixa aqui nos comentários. E aproveita e se inscreve no canal para que quando eu responda a tua pergunta, você receba a notificação do YouTube e possa assistir a resposta. Combinado? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!